Vamos lá então para mais um estudo. Agora vamos estudar os corpos espirituais. Serão duas apresentações. Esta é a primeira. Então, como sempre, antes de iniciar os estudos, eu vou reforçar as fontes para evitar qualquer problema de direitos autorais e algumas observações importantes, tá? Então, esse trabalho foi obtido nesse site que está indicado aí. Atualmente não tem mais acesso, não sei o que aconteceu com o site, por isso não... Então vamos voltar. Vamos então iniciar mais um estudo agora dos corpos espirituais. Esses estudos serão duas apresentações. Aqui apresentaremos a primeira. E como sempre, no início dos estudos, eu reforço as fontes de onde foram obtidos este material, para evitar qualquer problema de direitos autorais, tá? Embora eu tenha alterado algumas coisas, mas a base do estudo, a fonte é essa que nós indicamos aqui, que foi esse site, vivenciasespiritualismo.net, mas que não tenho mais acesso. Não sei o que aconteceu com este site. Tá? E outras imagens nós retiramos do Google, tá? E também tem um e-mail que também nós não conseguimos o contato mais com o autor desse estudo aí. Os tópicos que nós vamos abordar ao longo desse estudo são vários, estão resumidos aqui em 18 itens. Alguns deles são, como ali o item 6, são desdobrados em mais de uma apresentação. Tá? Nós estamos agora na primeira apresentação dos corpos espirituais, né? E antes, então, aquelas observações que sempre faço questão de frisar, observações importantes. Esse estudo foi desenvolvido com um foco na técnica apométrica, mas foi colocado esta observação aí de que apometria não é filosofia, não é doutrina, não é religião, simplesmente é uma técnica de auxílio no trabalho da mediunidade, tá? Foi desenvolvido pelo Dr. José Lacerda, lá em Porto Alegre, né? E é uma técnica que faculta, através da sintonia mediúnica, o acesso a registros e particularidades do agregado formado pelos corpos, que é o que nós vamos estudar agora, e que o Kardec resumiu como chamando de perispírito, como se fosse uma coisa só. Nós vamos ver que são vários corpos, tá? O Lacerda editou esses dois livros. O primeiro foi aquele amarelo, Espírito e Matéria, depois Energia e Espírito, onde tem muitos casos de atendimentos com as técnicas que foram utilizadas. Serve muito como material de estudo. Os dois são bem didáticos. Tá? E também o Vitor Ronaldo Costa, que foi um médico que trabalhou, se não me engano, 6 anos com o Dr. Lacerda, editou esse livro, que é muito bom também. E nesse livro tem mais ou menos umas 70 páginas de uma entrevista que o Vitor Ronaldo faz com a Lacerda, que só pelas perguntas e respostas já dá para aprender muita coisa sobre os corpos espirituais e a apometria. Outra observação, isso aí vai mais por conta daqueles espíritas ortodoxos que não aceitam qualquer atividade, qualquer técnica utilizada que o Kardec não tenha relacionado, mas ele mesmo, o Kardec, colocou que se o espiritismo marchando com o progresso jamais será ultrapassado, por quê? Justificou por quê? Se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre certo ponto, ele modificaria esse ponto. Se uma nova verdade se revelar,
ele aceitará. Na época do Kardec, ele simplificou os corpos, vários corpos do nosso agregado espiritual, como sendo simplesmente perispírito. E aqui nós vamos ver que é bem mais do que isso. Tá? Outra observação é o estudo das obras básicas do Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, para quem quer desenvolver, entender ou se dedicar a esse trabalho de doação energética. Muitas pessoas sofrem por ter uma sensibilidade desenvolvida e não sabem o que está acontecendo, e por pura ignorância no sentido de não saber, sofrem. E nesses livros aí, principalmente o Livro dos Médiuns, há muitas explicações que acalmam e orientam a pessoa que está naquela situação. Então vamos finalmente iniciar o estudo de corpos espirituais. A parte 1, como falei, nós vamos desenvolver esse assunto em duas partes. Algumas coisas serão repetidas, mas é para frisar bem, porque são duas fontes diferentes desse material, e para frisar bem esse entendimento dos corpos. E o nosso bonequinho, nosso amigo aí, vai nos auxiliar nessa viagem de estudo. Então, o que nós vemos aqui? Os corpos espirituais. Tá? Então, comparativamente, podemos dizer que ao olhar uma pessoa, visualizamos apenas a figura humana. Isso aí seria como nós olharmos o oceano estando sobre a areia da praia. O que nós vemos? Simplesmente a superfície da água. E nem por sonho conseguimos imaginar a riqueza de vidas que se ocultam sob aquelas ondas. Assim também a criatura humana. Diversas pesquisas foram feitas e diversos experimentos foram realizados, e descobriu-se que o corpo físico poderia ser separado e outros corpos foram se mostrando. E aí é que entra a técnica da apometria, justamente de propiciar essa separação dos corpos para haver uma maior efetividade no trabalho mediúnico. Então eu chamo um amigo lá, Lego, para mostrar a vocês como que é esse processo. Descobrimos então que não possuímos apenas o corpo físico. Através dos tempos, o homem foi descobrindo as nossas outras formas mais sublimes de manifestação e uso. Possuímos, na verdade, outros corpos. Aí tem uma representatividade do agregado humano, tá? E se chama o homem setenário, porque seriam 7 corpos, de acordo com a concepção oriental. Tá? E o agregado, quando nós falamos, normalmente é o conjunto de todos esses corpos, o agregado humano. Nós vamos explicar um a um. Conhecendo nossos outros corpos, nós reconstruímos a visão acerca do ser humano, cujo complexo orgânico é a mais evoluído existente na Terra. Possuímos, na verdade, então, não apenas um corpo físico, mas até agora foram identificados 7 outros. São eles: primeiro, o corpo átmico, que é a essência divina, tá? Corpo espiritual. Depois, o corpo búdico. Nós vamos entrar em detalhes, aqui só vamos relacionando os nomes, tá? Depois, o corpo mental superior, também denominado corpo causal. O mental inferior, o corpo mental, o corpo astral, o corpo etérico ou duplo etérico e, finalmente, o corpo físico, o mais denso de todos. Tá? Abaixo, então, nós temos o nosso modelo, com 7 corpos, todos eles formando um agregado. Tá? Aqui do lado direito nós temos um desenho, um esquema divulgado, estudado na internet, tem essas imagens, tá?
mostrando a separatividade e a forma como se apresentam esses corpos. Tá? Nós vemos ali que até o corpo astral, do pretérico, o corpo astral tem uma forma humana. Tá? O mental inferior já é uma forma ovalada. E depois tem as outras formas, forma de chama, depois tem o corpo búdico que se divide em três, e a alma ou o espírito puro. Tá? Para simplificar o nosso modelo, nós vamos usar como se todos os corpos fossem ovalados. Tá? Nós verificamos ali anteriormente, como fosse a imagem aqui, que cada corpo tem uma forma diferenciada, certo? Mas nós vamos usar como se fossem todos eles ovalados para simplificar o estudo, para ficar uma forma mais didática. Então, nosso modelo é esse daí. Tá? Aí é o agregado humano com 7 corpos. Então, aqui vai formando desde o corpo físico até o espiritual. Eu vou repetir essa animação. Então, vamos lá. Corpo físico, duplo etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico, átomo. Assim resplandece a vossa luz, que é a nossa meta. Essa aqui é outra figura retirada da internet, tá? Também representada mais ou menos de forma ovalada. E são apresentados apenas o corpo físico, astral, mental inferior e superior, tá? E aí também o sistema de chakras. E o duplo etérico, que se situa entre o corpo físico, o mais denso e o corpo astral, não está mostrado nesta imagem. O duplo etérico, o corpo etérico faz a ligação, entre aspas, do corpo astral com o corpo físico. Livros para estudo. Além da matéria, do Robson Pinheiro, e da alma humana, do Antônio Freire. Ali já tem os capítulos, inclusive. Quem estiver interessado pode se aprofundar, então, com essas duas obras aí. Como você acabou de ver e de ler também, estaremos apresentando alguns trechos dos livros para facilitar e completar o entendimento do assunto, ficando o estudo mais prático, mais didático. Tá? Então, vamos lá. No desenvolvimento do estudo, estaremos outros livros que abordam os assuntos e colocaremos sempre a nossa estante à direita. Essa é uma animação que o autor fez com uma estante aqui do lado direito, e à medida que ele vai retirando os livros, ele mostra o livro, cita o autor, cita o capítulo e às vezes de onde ele extrai, nós veremos aí na frente, de onde são extraídos certos parágrafos para confirmar o estudo que estamos fazendo com outras fontes. Vamos dar aqui o conceito do termo veículo, já que também, como puderam ver, poderemos utilizar quando falamos de nossos corpos. Também se fala em veículo astral, veículo mental, etc. Mas normalmente a palavra mais utilizada é corpo. O veículo do latim é qualquer meio de transporte, uma viatura, carro, automóvel, tudo que conduz, auxilia ou promove, um meio de transmissão, de propagação ou de divulgação. O que nos interessa mais essas observações 3 e 4, definições, né, que foi retirado do dicionário Priberan da língua portuguesa. Vamos ver qual é a dúvida que surge entre nós. Como é que foi que foram descobertos e comprovadas a existência desses corpos? Então vamos lá. Através do livro Alma Humana, que já foi citado antes, do Antônio Freire, já tivemos o conhecimento de diversas experiências realizadas, principalmente pelo coronel Albert de Rochas, sobre a separação dos corpos. Tá? Foram feitas experimentações, separação, e aí
foi desenvolvido então o estudo. Esse livro pode ser baixado, aqui tem o endereço, basta apenas acessar esse link aí. Bolos Editora com BR, download HTML. Eu não sei se esse download é gratuito ou não. Isso está na obra, no material original, certo? Só para falar um pouco do currículo do coronel, vamos ver o que foi que ele estudou. Dentre suas experiências, a sua contribuição no magnetismo, espiritismo, no sonambulismo, na exteriorização da sensibilidade, mostrou também o mecanismo da dissociação e do desdobramento físico, da regressão da memória também. Tudo isso através da aplicação de passes magnéticos. Apenas para conhecimento, as dissociações ou desdobramentos são realizados hoje em dia em alguns tipos de tratamentos, como, por exemplo, através da apometria. Uma das técnicas iniciais no atendimento apométrico é justamente o desdobramento dos corpos do paciente a que vai ser atendido, para depois então ser realizado o atendimento. Agora, isso aqui é importante. Deve ser realizado por pessoas capacitadas, treinadas e que sabem do que está fazendo, tem conhecimento do assunto. A gente vê muito na internet, às vezes, cursos de fim de semana, e o pessoal já recebe um diploma como apômetra. Esse estudo é muito complexo, muito vasto, não é assim de um fim de semana para outro que a pessoa se torna não vou dizer profissional, mas uma pessoa competente para poder auxiliar a outra através da técnica apométrica. Precisa bastante estudo, saber o que está fazendo, porque a responsabilidade é muito grande. Qual é o alerta, então? Se a pessoa não tem conhecimento suficiente, vai logo de início começar a fazer atendimentos, desdobramentos. Às vezes pode acontecer algumas situações em que o paciente fica desdobrado e o médium, o atendente, não consegue fazer o que a gente chama de acoplamento, que é o caminho inverso. Uma é desdobrar os corpos, a outra é o acoplamento, que é a integração dos corpos, formando novamente o agregado espiritual. E aí a pessoa sai meio assim, como se estivesse dissociado, né? E pode ter alguns problemas com isso. Vamos simular e imaginar essa associação e desdobramento com o nosso amigo aqui. Vamos tirar a mesa, porque tem uma mesa ali, ver como é que fica. E seguiremos nosso estudo desses corpos na sequência em que eles foram sendo identificados. Ou seja, na medida que foram dissociados e desdobrados por esses pesquisadores, não foram só aqueles dois que foram mencionados, mas outros também que estudaram o assunto. Então vamos ver. E dado o passe, primeiro o corpo surge, que é o duplo etérico, aí vem o astral, aí vem o mental. E assim sucessivamente. Esses corpos não estão soltos livremente, eles têm cordões de ligação que ligam esses corpos um ao outro, conforme nós veremos mais adiante nos nossos estudos. Tá? E aqui então só tem a demonstração desde o físico até o corpo mental. Vou repetir a animação. Vamos lá. Dá o passe magnético, separa o duplo etérico, o astral e o mental. E assim vai indo. Agora então vamos apresentar as conclusões que chegaram esses pesquisadores estudiosos a respeito do agregado humano. Vamos começar com o livro da alma humana, que já foi citado
anteriormente. Vamos ver o que extrai lá do livro, no capítulo 10. Primeiro, o corpo humano, por uma experimentação hipomagnética, metódica e proficientemente dirigida, é suscetível de ser desdobrado e exteriorizado em dois corpos distintos, demonstrando assim a natureza dual do agregado humano. O corpo físico, que também é denominado sarcossoma, e o corpo psíquico, veículo e instrumento das faculdades anímicas normais e supranormais, podendo ser dissociados seus aerossomas e estudados separadamente. Os aerossomas são os outro sinônimo, conforme a bibliografia, é outro sinônimo de corpos. Tá? Segundo, o corpo anímico envolvendo todo o psiquismo humano, quando projetado para fora da periferia do corpo físico, transporta com ele não só um princípio vital, que é o duplo etérico, mas também a inteligência, a sensibilidade, a vontade, a memória e a consciência, ficando o corpo físico desprovido das suas faculdades psíquicas, apenas reduzido à vida vegetativa atenuada. É comum assim nos atendimentos no grupo mediúnico, quando se faz antes de se atender aos pacientes, é também feito o desdobramento dos médiuns, e tem médico que não sente nada, parece que não aconteceu nada, mas realmente com aquela técnica que é realizado um atendimento, é desdobrado assim, embora conscientemente parece que não aconteceu nada. Tá? Mas aí ele consegue, mesmo esse que não tem essa sensibilidade tão desenvolvida, como a vidência, a audiência, etc., ele vai muito mais facilmente doar suas energias anímicas para que a espiritualidade possa realizar os atendimentos. Em resumo, os médiuns são usinas de energia, doando energia, mas quem realiza o trabalho mesmo é a espiritualidade através dessa energia doada pelo grupo, pelo médium. Terceiro, o corpo anímico integral, designado geralmente pelo nome de duplo, tem a mesma aparência do corpo físico, ainda que invisível por vezes aos sentidos físicos, é suscetível de ser fotografado e reproduzir moldagens da sua face, membros, impressões digitais e palmares em substâncias plásticas como parafina, argila, nego de fumo, etc., podendo densificar-se gradualmente até uma completa corporização idêntica ao corpo físico, onde se esteja e usou. Isso aí são tudo conclusões obtidas nos experimentos realizados por aqueles estudiosos que foram citados anteriormente. Não sei se é nesta apresentação, mas tem algumas imagens, fotos do Chico Xavier no trabalho mediúnico, onde se observa esse desdobramento, esse corpo espiritual, né, através da energia recebida dos médiuns, pelo ectoplasma. Acho que nós já falamos em estudos anteriores o que é ectoplasma. Quarto, o duplo contendo o dínamo psiquismo humano pode dissociar-se em vários corpos anímicos, cujo número tem sido variável de experimentador para experimentador, diferenciados pela natureza e quintessenciação da sua matéria fluídica e hiperfísica, e pelas suas funções psíquicas, almas secundárias, aerossomas, que são os outros corpos, corpo emocional, corpo mental, relativo aos pensamentos, relativo às emoções, conforme nós vamos ver mais na frente. Não sei se nessa apresentação ou na outra. Outra observação lá nesse livro da alma humana, o desdobramento do duplo pode ser espontâneo,
aparições inesperadas do fantasma dos vivos, ou provocados experimentalmente por vários processos que foram utilizados nos experimentos, sendo preferível o processo hipomagnético de hipnose. Né? Sexto, desde que o duplo funciona livremente fora do corpo, com seu psiquismo e podendo manifestar-se na plenitude da sua consciência, a alma que o dirige pode ser considerada como subsistindo, a morte e a desagregação celular do corpo físico, e a sobrevivência um fato positivo confirmado experimentalmente. O que quer dizer esse parágrafo aí? É a prova vamos dizer assim, da vida eterna, que o espírito não morre. Apenas por ocasião da morte nós perdemos o primeiro e o segundo corpo, que é o corpo físico e o duplo astral, e os demais corpos, emocional, mental, búdico, átmico, que nós vimos lá no começo, todos esses corpos subsistem. E a centelha divina mostrando que a vida continua em outra dimensão. Essa é a primeira parte. Então, essa primeira parte é bem reduzida. A outra parte nós vamos entrar em detalhes. Isso vai ficar para outra semana. Tá? E se puderem adquirir ou baixar aquele livro naquele endereço que foi colocado e vão estudando. Tem que estudar, tem que ler. Já foi colocado no grupo uma redação de livros. Posso colocar novamente, de livros para estudo. A relação, se não me engano, tem 28 obras lá, uma mais interessante que a outra. As que eu particularmente gosto muito é as do... Deixa eu me lembrar o nome, me deu um branco agora. Ramatiz, as obras do Ramatiz. Que as obras do Ramatiz, pergunta e resposta, nessa relação de livros tem as obras, e essas aí eu sei que dá para baixar na internet gratuitamente, e só com as histórias que ele conta, que foi psicografado, com perguntas e respostas, dá para entender muito sobre os corpos astral, mental, duplo etérico, etc. Eu recomendo particularmente o início do estudo assim, se for pegar uma outra bibliografia que seja através das obras do Ramatiz. Tá ok? Então nos vemos na próxima semana. Bom fim de semana a todos.